Domo Domo, meu consagrado fã de Black Clover, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre essa obra que a gente odeia e ama ao mesmo tempo. Só que esse episódio foi o desfecho do arco do Royal Shiken e devo dizer que foi um episódio incrível, foi um ótimo desfecho. A gente viu que focou, tipo, no Zora, o que vai acontecer com ele. A gente viu que focou muito na frustração do Asta e a gente viu a vitória do time do Yuno. Então temos bastante coisa para conversar, só que já no começo do vídeo eu vou querer falar um pouco sobre o que eu realmente achei sobre esse arco. Então, para todo caso, eu quero saber sua opinião nos comentários. Afinal, se o protagonista apelão não está na final, deixa que o rival apelão irá representar ele. E foi isso que aconteceu, não é mesmo? Porque o Yuno deu uma aula do que é ser apelão. E ele mostrou claramente para todos os personagens de Black Clover como é que é ser um apelão como ele. Então foi um episódio legal, ele foi um episódio focado muito em ação, tipo, foi bem diferente dos outros episódios, embora tenha tido ação, esse foi 100% ação, combate, luta, então foi um episódio legal. E tivemos ainda várias coisas que já mostrou do que pode acontecer ao longo do próximo episódio, do próximo arco. Então vamos conversar bastante sobre isso, eu vou falar o que eu gostei, o que eu achei, como é que foi o episódio. Então comenta aí o que você achou. Você acha que o Asta deveria ter ido para a final? Você acha que o Yuno foi muito apelão até demais? Quero que você me diga sua opinião mais sincera sobre esse episódio e sobre esse arco. Mas agora vamos falar sobre Black Clover, episódio número 84, sobre esse arco que na minha opinião foi o melhor adaptado da obra até então, o Royal Shiken. O Royal Shiken, na minha opinião, ele foi necessário, ele foi importante para a obra. Porque ele foi um arco que todo anime shonen tem. Se você for ver Exame Hunter, Exame Chunin, Torneios Mágicos, entre vários outros, você vai ver que todos são épicos, são emocionantes. E esse arco de Black Clover, ele não deixa nada a desejar diante de todos esses que eu comentei. Todos esses são ótimos arcos e o Royal Shiken faz parte desses arcos. Porque foi um torneio mágico que a gente viu uma diversidade de vários personagens. A gente viu o Alvorecer Dourado com os touros negros, a gente viu os touros negros com os leões carmesins. Então veja, cada personagem que tipo a gente gosta trabalhando em equipe para mostrar esse trabalho diferente. Tipo, são personagens que às vezes nem se conheciam, só que tiveram que trabalhar em equipe para atingir o objetivo de chegar à final. Então foi muito legal ver isso. Eu ressalto mais uma vez que foi um arco que mostrou uma diversidade enorme. A gente conheceu mais personagens. A gente viu, tipo, cenas épicas. Tipo, a cena dos touros negros contra o Urangros foi a cena até então mais épica. E, tipo, que a gente pira, que a gente revê várias vezes. Então, a melhor cena, na minha opinião, foi desse arco de Black Clover. Então, tipo, a gente se emocionou, a gente viu personagens novos e a gente viu cenas épicas. Então o Royal Shiken mostra mais uma vez que é o melhor arco adaptado até o momento de Black Clover. Então, é um arco que eu acho que quem é fã de anime shonen, em especial de Black Clover, vai guardar bastante carinho. Mas para todo caso, era isso que eu queria falar um pouco sobre esse arco. Agora vamos ao episódio atual, o episódio número 84, que foi o foco entre Little e Yuno. Então, a gente viu que diante dos outros episódios que teve desse arco, esse especial, esse desfecho foi focado muito na final mesmo, que tipo, foi por ação. A gente viu que era o Yuno versus o Riro, tipo, o Yuno mostrou que ele está em um nível de Capitão Mágico e eu não estou brincando. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou sendo exagerado porque a gente viu que ele usou o poder máximo dele, como ele mesmo falou, Battle, está na hora de usarmos todo o nosso poder. E tipo, quando ele falou isso foi épico, porque o pessoal em volta falou: uou, calma aí amigo, como assim você não usou todo o seu poder? Então tipo, a gente sabia pelo episódio passado que ele não havia usado cerca de 30% do poder dele. E vimos que já no começo do episódio, a saudação dele para o Capitão Mágico e o Capitão Mágico para ele foi bem simples. Começou a competição, ele só envia 3 flechas gigantona de vento e o Riro ainda faz uma pintura e envia de volta. Para você ver, esse foi só o cumprimento deles, tipo de saudação, tipo: olá meu caro Riro, receba essas flechas. Oh, obrigado meu querido Yuno, receba você elas de volta. Foi bem assim, e tipo, quem tava ali em volta via, nossa, isso foi só o cumprimento deles. Tipo, já mostrou que a luta ia ser muito mais do que simples cenas de ação. Então a gente viu que o Yuno, tipo, ele foi com todo o poder dele e é isso que eu quero detalhar. Eu acho que o que eu mais gostei dessa cena foi o que eles mostraram, que além do Yuno ser talentoso, ele é esforçado, tanto quanto o Asta.
A gente viu que o Yuno, ele tem magia, ele tem um controle ótimo, só que mostrou que desde arcos passados ele vem praticando mais o controle de mana dele. Então ele treinou a tal ponto que ele dominou o fluxo de mana do corpo dele inteiro. E ele chegou a tal ponto que ele pode controlar dos próprios espíritos dele. Então, controlando o fluxo do espírito de vento dele, ele consegue fundir o seu próprio espírito com o corpo dele e ele se torna imbatível. Ele se torna meio que se fosse uma fusão de espírito de vento. Tipo, um humano com espírito de vento. E isso foi muito incrível. Tipo, é algo que com talento, esforço, treino, só personagens como Yuno conseguem fazer isso. Então, na minha opinião, como eu havia falado no vídeo passado, como que quem queria que o Asta passasse de fase iria enfrentar o Yuno nesse nível? O Yuno próprio falou, eu estava guardando isso para o Asta, mas como você é um capitão mágico, você é um oponente digno. Então, tipo, sente um nível de pressão que ia ser essa batalha. E daí você pode pensar, ah, mas daí o Asta usava Kuroiform, Haru. Mas foi como eu falei, o Asta no momento atual só pode usar 2 vezes. Mesmo que o cristal, tipo, não tivesse sido destruído e o Asta passasse, fosse pra final e enfrentasse Yuno, ele não ia estar 100%, ele ia estar machucado do combate da semifinal. Então ele ia levar tipo um corte, tipo um pau, tipo uma surra do Yuno. E eu estou sendo bem sincero. Mas já se fosse a Kuroiform, seria algo bem diferente. Que daí o Asta estava no nível do Yuno. Mas se ele não estivesse daí com a Kuroiform, imagine o combate como seria. Mas para todo caso, isso não aconteceu, foi Riro que enfrentou ele na final. E o próprio Asta se sentiu frustrado, porque o Asta viu o tal poder novo do Yuno. Ele mesmo ficou em lágrimas, ele pensou, que raiva, porque não sou eu que estou lá. E isso foi uma cena que cortou o nosso coração, porque o Asta é aquele personagem esforçado, querido, que muitas vezes a gente se sente semelhante a ele. Então a gente ficou triste pelo Asta não ter conseguido passar. Mas a gente viu que a frustração é algo importante que o torna mais forte, não só a ele, como deve nos tornar mais forte. E foi isso que foi mostrado de volta nesse episódio com a derrota do Riro. O mordomo lá da família falou que isso vai ser uma bela lição para fazer com que o Riro faça a obra-prima dele mais forte, que ele consiga se inspirar mais. Então a forma como eles colocaram foi muito boa, tipo, foi uma reflexão muito bonita que a obra apresentou. E vemos que daí está naquele clima de final, eles estão batalhando, e os 2 membros do time do Riro estão pensando, caraca, eu não vou ser escolhido pro Royal Knight se eu não tiver um destaque, porque é verdade. Os escolhidos do Royal Shiken para ser um Royal Knight tem que ser aqueles personagens que tiveram grande destaque, que foram os cavaleiros que melhor tiveram um trabalho de equipe, que foram quem destruiu o cristal inimigo, que foi um estrategista. E os 2 membros lá do time do Riro não fizeram nada, eles só chegaram na final graças ao Capitão Mágico que fez tudo sozinho. Então vemos que eles foram para o ataque, eles foram destruir o cristal lá do Yuno. E daí a Noelle ficou na retaguarda com aquele outro mago lá. Então focou nessa parte enquanto focou na luta do Yuno contra o Riro. E o que acontece é que a derrota do Riro foi muito engraçada se você for pensar. Porque podemos consideravelmente dizer que o Riro não perdeu para o Yuno. E isso é algo que tem que ficar bem claro no vídeo e até para quem assistiu o episódio. O Yuno estava em poder de igual, só que ele estava tendo uma clara desvantagem se você for notar. O Yuno estava tentando destruir o cristal e não tentar lutar de igual para igual com o Riro, embora parecesse. Porque o objetivo era destruir o cristal e não massacrar o oponente. Então vemos que se a luta demorasse mais um pouco, o Yuno poderia até perder, porque por mais que ele tenha adquirido essa habilidade, não quer dizer que ele tenha controle total dela. Então a gente viu que, eu acho, na minha opinião, que o Yuno meio que ele montou uma armadilha para o Riro. Enquanto ele atacava o cristal e provocava, digamos, uma pressão em cima, o Riro tinha que se defender e atacar. E foi o próprio poder mágico do Riro que destruiu o cristal. Então o Riro mesmo foi derrotado pelo próprio poder dele. E isso pode ter sido uma estratégia do Yuno ou foi só uma cena que tipo simples e o Yuno nem havia pensado nisso. Mas se foi um plano do Yuno, ele foi muito bom. Para todo caso, eu diria que a derrota do Riro foi muito engraçada. Mostra que ele perdeu, mas por conta do próprio poder dele, e não, digamos que pelo Yuno. Só se foi uma estratégia desde o começo do Yuno fazer isso, daí realmente. Daí ele perdeu para o Yuno. Para todo caso, foi algo que eu gostei e eu tinha que falar que foi uma cena que temos que destacar nesse episódio. Então vemos que acabou, foi finalizado, digamos, essa seleção para o Royal Knights.
A gente viu que foi na vitória da equipe do Yun, da Noelle, daquele outro mago. A gente viu que foi como o Rei Mago previa, ele vai rever as lutas e vai escolher quem ele realmente gostou. Ele ficou de olho agora no Alvorecer Dourado, porque ele tinha outros objetivos em cima do Royal Shiken, e era encontrar, digamos que, o grande inimigo. Não é à toa que o Rangrus irá para um interrogatório. E a gente viu que foi legal a parte tipo do Alvorecer Dourado, que eles deram a entender que não há só Rangrus, há vários, digamos que, cavaleiros mágicos que estão sobre o controle inimigo ou são, digamos que, espiões. Então foi uma cena simples, só que dá a entender isso. Vamos ver se o Rei Mago vai, digamos que, como eu posso dizer, não é estudar, se ele vai investigar mais sobre esse esquadrão, porque pode ser o melhor esquadrão, só que por ser o melhor esquadrão, pode ter vários espiões, não é mesmo? Para todo caso, a gente só vai descobrir isso nos próximos episódios de Black Clover. Para todo caso, a gente viu que daí mostrou lá a equipe lá da Noelle voltando lá para a enfermaria. Eles foram lá ver o Asta, porque agora a Noelle vai cuidar do Asta, porque ela é aquela tsundere clássica que não quer admitir que quer cuidar dele. Ela não quer também que a Mimosa fique com o Asta, então, tipo, ela que vai ficar lá. E como a Mimosa mesmo disse, ela pode curar feridas do corpo, mas não a do coração. E a do coração é a pior ferida que o Asta está sentindo no momento por não ter conseguido chegar à final e enfrentar seu amigo. Então, a gente vê que o Asta, ele fala pro Yulo, Yulo, eu não vou desistir, eu ainda vou lutar contra você e vou me tornar o Rei Mago. Então, foi algo legal. A gente viu que mesmo triste, o Asta dessa declaração. Então é bom que o personagem continue com a mentalidade dele, e se a gente tivesse um pouco do Asta no nosso dia a dia, eu diria que a gente já ia ser um pouco mais forte do que a gente é. Se a gente tiver a mentalidade de que mesmo que a gente tenha perdido algo, que a gente não foi tão bem, na próxima vez a gente vai melhorar, porque a gente não pode desistir, a gente tem que insistir pra gente ficar mais forte. Então que tenhamos um pouco da personalidade do Asta a cada dia. Então vamos falar do final do episódio, que foi algo que eu acho que gerou emoção para alguns e até mesmo para mim. Não foi algo que arranca lágrimas, mas a gente meio que fica feliz pelo que aconteceu, porque foi algo justo. A gente viu que o Zora foi o grande personagem, eu acho que desse arco, sem sombras de dúvidas. Foi um personagem novo, já teve desenvolvimento, então foi um personagem que a gente quer mais dele na obra. E o que acontece é que o próprio Rei Mago já falou que o Zora já está considerado como um membro do Royal Knights. É só ele continuar na capital, porque logo ele será chamado. Então, tipo, se o Zora quiser continuar como Cavaleiro Mágico, ele tem a permissão, tipo, sem sombra de dúvidas, porque ele é um justiceiro, ele é, digamos que, um mago que simboliza o que é verdadeiramente ser um Cavaleiro Mágico. Ele fez o certo em apontar os erros de cada um. Então, tipo, o Rei Mago, tipo, elogiou, falou tudo que é de bom, de pontos fortes dele, e ainda, tipo, o convence a tentar ficar ao lado dos Cavaleiros Mágicos. Porque ainda há Cavaleiros Mágicos que, como já foi apresentado, que não respeitam o símbolo do que é ser um. Então, com o Zora ali, seria bom que iria ser limpada a imagem dos Cavaleiros. Tanto que vemos algo que a gente já sabia, que eu já havia falado, só que o próprio Rei Mago, o próprio Julius, fala para o Zora Ideari. Ele fala na cara, tipo, eu sei como é que foi a história do seu pai, é por isso que nós criamos os sistemas de estrelas, para que ninguém da linha nobre tivesse tal vantagem sobre pessoas que não são da nobreza, que são plebeus, ou de vários tipos de classes sociais. Então, o sistema de estrelas, que foi algo do arco passado que, tipo, destacou o Asta, o Yuno, como os personagens que foram melhores em missão, foi algo que foi inspirado no pai do Zora. Então isso foi legal, porque mostrou que não teria mais injustiças, e tal mago que foi bem teria o certo reconhecimento. Então eu achei legal que o Rei Mago falou isso, e daí mostra o flashback lá do pai do Zora falando que ele conheceu um mago no campo de batalha que seria alguém que teria sucesso pela personalidade, e era o Rei Mago, algo que já tinha sido mostrado, só que emocionou mais uma vez. Então o Zora, tipo, ele é um personagem que ainda a gente fica em dúvida se ele vai aparecer ou não. Quem leu o mangá como eu sabe, se você prestou atenção nos vídeos, você também já sabe que eu falei sobre a aparição dele nos próximos arcos. Mas, tipo, dá a entender que pode ser que ele apareça ou não apareça, mas que ele é um Royal Knight, ele já está garantido pelo Rei Mago. Então foi algo legal, foi algo emocionante, e eu acho que foi muito legal ver a conversa do Rei Mago e com o Zora. Como ele mesmo falou, você não acha que está na hora de colocar o seu manto como Cavaleiro Mágico? Então a pergunta que fica é, se ele entrar em um Esquadrão Mágico, para qual ele irá entrar? Me diga nos comentários. Me diga o que você gostou do episódio, o que você achou de legal dessa parte, você gostou da parte do Zora, gostou desse personagem?
você achou que foi justa a vitória do Yuno, você estava torcendo por Iro, me diga a sua opinião sincera, se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo, compartilhe o vídeo, dê like, que isso vai ajudar o canal a crescer. Então se você compartilhar com um amigo, com uma amiga, o link do vídeo, se você convencer irmã, irmão, amiga a se inscrever no canal, eu vou estar muito agradecido porque vai ajudar. Então é isso que eu tinha para falar sobre o episódio de número 84 de The Black Clover. E se a sua pergunta é: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, minha querida e meu querido Kohai, podemos esperar algo que vai ser bem interessante, que vai ser o chamado episódio de transição. Aqueles episódios que após o final de um arco e o começo de um arco, existem esses episódios para, tipo, fazer com que o povo mantenha, digamos que a hype mais calma, não fique tão hypado. Então é um episódio que provavelmente ele vai talvez focar um pouco no Asta, porque a gente viu na prévia, vai focar no passado do Yami com aquele capitão do Alvorecer Dourado, então talvez a gente veja até alguma coisa relacionada ao Rei Mago, eu diria. Então no momento é isso que dá para falar sobre o próximo episódio, mas a gente assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado, jovem, por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, mata, né?